Olá, meus amigos. Eu sou Celeste Marise, sou advogada e especialista em planejamento patrimonial sucessório da família. Estou aqui para falar sobre a importância de se fazer um planejamento em vida, e evitar o inventário. A figura do inventário é muito determinante, né? Porque nós podemos fazer um inventário tanto judicial como extrajudicial. Sendo que ele traz umas peculiaridades que são bastante determinantes, né? Porque em algumas famílias o inventário ele pode trazer transtornos, porque ele desarmoniza, ele cria impasses, né, entre os herdeiros, ou seja, um litígio, e isso não é bom, né? E por conta disso, é, é importante se fazer uma reflexão sobre o que é fazer um planejamento patrimonial sucessório da família. O prejuízo que o inventário pode trazer para uma família é muito grande, porque ele pode devastar não só o núcleo familiar, como também pode devastar o próprio patrimônio. Se vocês não se deram conta, o inventário, ele muitas vezes pode levar de 40 até 50% do patrimônio de uma família, dependendo de como essa família está preparada para se fazer o inventário. Mas existe três aspectos que a gente pode levantar para se falar de inventário, que são a seguinte situação: além da questão da desarmonia, né, do núcleo familiar que pode acontecer, o inventário é um caminho que, se for pela via judicial, leva muito tempo, então ele demora, né? E muitas vezes as famílias perdem até mesmo a oportunidade porque deixou de fazer o inventário ainda não foi concluído. E a outra situação, que acho que é a mais penosa, mais grave, é porque o inventário é muito caro. E não tem como você fugir dos valores que terão que ser recolhidos, né, para se processar o inventário, ou seja, a transferência do bem do pai ou da mãe que faleceram, né, para o nome dos herdeiros, né, que poderão ser seus filhos, netos, né, até mesmo, no caso, um sobrinho. Então, eu vou apresentar aqui para vocês agora uma planilha, justamente para vocês poderem ter uma comparação numérica de como é o inventário e como seria você fazer um planejamento patrimonial através de um sistema, que é um sistema que já existe no Brasil desde o ano de 1976, através da lei das SAs. É um sistema chamado Sistema de Holding Familiar. A holding familiar é um sistema que você pode criar uma mudança de paradigma na sociedade, porque além de ser muito mais econômico, gera um conforto, porque, para quem ainda não se deu conta, as pessoas falecem, né? E enquanto que quando você cria uma holding, que na holding, na verdade, é uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica nunca morre, né? Porque para que ela possa deixar de existir, seus proprietários, né? Seus cotistas, terão que dissolver a sociedade. E isso só pela vontade mesmo das partes, não por uma questão natural, que é a própria morte. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês agora a planilha, só um momentinho. Então, eu vou compartilhar então aqui a planilha, para que vocês possam fazer uma avaliação comparativa entre quando uma pessoa faz um inventário e quando uma pessoa faz um sistema de planejamento patrimonial, para vocês poderem saber, quantificar, né, em termos de grandeza, quanto ficaria
a diferença entre fazer o inventário e fazer antecipadamente, em vida, um planejamento patrimonial da família. Essa planilha ela vai trazer um exemplo de um imóvel que tem na sua declaração de imposto de renda o seu valor histórico de R$ 300.000 e com o valor atualizado, o valor de mercado, em torno de R$ 1 milhão. Então, vai ser interessante porque vocês vão poder identificar, quantificar, né, a diferença entre você fazer um planejamento patrimonial e fazer um inventário, deixar para que seus filhos façam o inventário. Inicialmente, nós temos aqui o valor de um bem, o valor de mercado, cujos valores das despesas elas giram em torno de cartório, R$ 5.000. Não é necessário ter registro na junta, nem pagamento de TBI, porque já está atualizado pelo valor de mercado. Hoje, mais ou menos, as certidões para um imóvel desse valor com um único herdeiro giraria em torno de R$ 2.000. Temos também o cartório de RGI, porque precisa fazer a transferência desse bem, e aí, ao fazer a transferência, você tem que registrar, fazer um registro, né, à margem da inscrição imobiliária. E nós temos também quanto se paga para se fazer o inventário, né? Nesse caso aqui, R$ 1 milhão, aqui no Rio de Janeiro, equivaleria a R$ 1 milhão, a R$ 600.000. E temos aqui o percentual que se cobraria como honorário de advogado, em torno de 7%, mais ou menos quanto o meu escritório cobra, e não há a despesa com o sistema de contador. Aí, nós temos aqui um valor total das despesas para se fazer o inventário de um imóvel no valor de R$ 1.000, em torno de R$ 142.000. E qual seria a diferença para se fazer um inventário, ou seja, um sistema de planejamento patrimonial? Nós vamos utilizar como base é, o valor histórico que está gravado na declaração de imposto de renda. Nós teremos que fazer 3 atos na junta comercial, não há despesa de cartório, no valor de 1.200, não há despesas de TBI, porque a gente vai requerer a isenção do imposto, né, sobre transmissão entre bens intervivos, que seria do patrimônio do patriarca ou da matriarca para dentro de uma empresa, de uma pessoa jurídica. Não temos que tirar certidões, temos a despesa do cartório RGI para poder fazer o registro em torno de R$ 1.500, e o imposto que se pagaria seria sobre os R$ 300.000, 4,5%, porque nós vamos doar as cotas, né, para os filhos. E nós temos aqui um valor aproximado de quanto seria a despesa de um advogado para se constituir uma holding de R$ 16.800, porque esse trabalho aqui não é sobre o valor, e sim sobre as horas de trabalho em que você executa o planejamento para a execução de uma holding. E temos aqui o valor da despesa anual, no valor de R$ 1.200 por ano, né, para que se faça a declaração de imposto de renda da empresa, né, que fica a cargo do contador. Então, se nós somarmos essa coluna, nós vamos ver que a despesa total para se constituir uma RUT ficaria em torno de R$ 34.200, ou seja, uma diferença de 107.800, que equivale a você ter uma diferença entre fazer um planejamento e uma hold, um inventário de 76%, ou seja, o seu herdeiro, não terá que pagar R$ 142.000, ou seja, em vida, você se programa, faz esse ato de amor e já deixa tudo planejado para que seu filho consiga
receber intactamente, né, intacto, de forma intacta, todo o patrimônio. Eu vou interromper aqui essa planilha para falar para vocês o seguinte: essa diferença que vocês viram lá, ela gera uma comprovação de que é necessário se fazer um planejamento patrimonial sucessório em vida, porque há uma perda patrimonial que, quando você faz inventário, não tem como escapar dessa perda. É importante que nos dias atuais quebre, você quebre esse paradigma do inventário, porque o inventário é um modelo de transmissão que é muito caro, porque o inventário ele dilapida o patrimônio de uma família. E se você quer praticar um ato de amor para com seus filhos, né, que são seus herdeiros, você tem que parar agora e conhecer o que é fazer um planejamento patrimonial sucessório em vida. Então, como é que nós podemos explicar aqui como se fará um planejamento sucessório do seu patrimônio? É muito simples, né, a explicação, porque é possível você entender que é através de um sistema, né, que nós chamamos de holding familiar, que você pode deixar já planejado esse patrimônio que você adquiriu ao longo de sua vida, às vezes com muito sacrifício, ao longo de anos e anos de trabalho, né? E nós sabemos que as pessoas trabalham e elas são tributadas em razão da renda, e você já paga ali os impostos, né? E quando a liquidez, você faz esse pagamento, você fica com o valor que equivale ao seu patrimônio, e ali você junta e adquire seus bens. Então, como é que é feito isso? Olha, nós vamos criar uma pessoa jurídica, né? E esses bens vão ser colocados dentro dessa pessoa jurídica, que se transformarão, esse patrimônio se transformará em cotas societárias. Isso. E dentro dessa pessoa jurídica então é que se fará o planejamento patrimonial sucessório da família, doando essas cotas para seus filhos, através de um sistema em que muito usado pelas pessoas que são bilionárias, milionárias. Eles não fazem inventário, eles fazem antecipadamente seu planejamento através desse sistema, que é um sistema que foi disposto através da lei das SAs, a Lei 6.404 de 1976, e está à disposição da sociedade. Então, de que forma que você pode fazer? Você fazer vamos dizer assim, essa simulação para que você tenha ideia de como é que ficaria se você fosse fazer hoje um planejamento sucessório da sua família. Então, na execução desse planejamento, nós vamos criar uma empresa, né? E dentro dessa empresa você vai ter um contrato social, na qual se instituirá dentro dessa sociedade não é uma sociedade que a gente chama de pessoa jurídica, né? Que são cláusulas protetivas, como as de impenhorabilidade, inalienabilidade, incomunicabilidade, porque seu filho ou sua filha pode já ter se casado, você tem um genro, tem uma nora, o genro e a nora, eles não têm interferência nesse patrimônio, nessa constituição dessa empresa. Ou seja, você fica protegido em relação aos seus bens e à sua família. E também tem uma situação que nós colocamos dentro do contrato social, uma cláusula chamada call. Em caso você, que é o patriarca ou a matriarca, desista dessa doação, né, para os seus filhos, fazer esse planejamento, você pode retornar com esse patrimônio para você, sem precisar da assinatura deles, eles receberam essa cota de participação nessa empresa. Diferente de você fazer uma doação, porque quando você faz uma doação, você transfere definitivamente esse bem para os seus filhos. E você, mesmo que você coloque uma cláusula de usufruto, existem alguns riscos que podem acontecer. E um deles normalmente acontece é quando há uma separação.
dos seus filhos com a esposa, né, no caso a nora, ou então com o genro, que esse bem que foi doado ele vai ter que ser dividido. Ou então a própria é, ex, né, a ex-esposa, ela requer, não deixa, não assina nenhum documento para que se processe, de repente, uma venda, e isso tudo atrapalha, né? E aí é muito ruim, porque você faz um planejamento através de doação, paga muito caro, porque a doação você é tributada sobre o valor de mercado do bem, e no final você tem essas interferências, né, que podem acontecer ao longo da vida. De maneira que você fica também totalmente protegido se você, quando você faz uma hold, né, se você por um acaso vier em algum momento querer desistir, você volta à condição original, né, para a pessoa física. Os bens que foram colocados na pessoa jurídica, que é a empresa, voltam para a pessoa física. E não há incidência, inclusive, de TBI, que é o imposto da municipal, né, da prefeitura, através dos municípios. Mas eu vou te falar uma coisa: eu nunca vi ninguém desistir de fazer um planejamento patrimonial e voltar atrás, porque é muito confortável, muito econômico você poder já deixar seus bens protegidos e também tem a parte tributária, né? Porque você não vai perder o patrimônio, seus herdeiros não perderão o patrimônio que você constituiu durante a sua vida. É, nos casos, né, que eu acabei de falar, por exemplo, se realmente vamos supor que seu filho faleça antes de você, quando você faz um planejamento, o valor dessas cotas, ou seja, o que foi transferido para seus filhos através das cotas, ele volta para você, né? E aí, no segundo momento, você pode destinar essas cotas ou para o segundo herdeiro, ou então para uma outra pessoa que você achar que tem condições, né, o que você deseja que essas cotas sejam transferidas para ela. Esse sistema ele é preparado, inclusive, para incluir aquele filho que nasce agora. Nossa, aquele filho que nasce agora, ele é muito importante, e ele também tem o seu direito, né, de poder receber a herança, né, dos seus pais. Então, esse filho ele vai ser incluído numa uma situação ou uma outra situação que venha a acontecer, né? Você pode, sim, fazer alterações contratuais de forma que você inclua pessoas que não estavam nesse planejamento e que agora apareceram. É muito bacana isso, é muito bacana, é muito disponível você poder ficar tranquilo com o seu patrimônio. Essa planilha é, é, que eu compartilhei aqui com vocês, eu vou fazer novamente aqui o compartilhamento para que vocês possam realmente ver a diferença que existe entre você fazer um planejamento patrimonial e uma holding, né, que é o sistema de planejamento, ou seja, desculpe, a diferença entre você fazer um inventário e um planejamento. Olha só, num exemplo que eu dei de um imóvel de R$ 1 milhão, você vai gastar, ao final, em torno, né, de R$ 142 mil. Se você for praticar um planejamento através de uma holding familiar, você vai ter uma economia de 76% em relação ao que seria o inventário. Então, pense bem, né, que é muito importante que você possa garantir para a sua família essa condição de você antecipadamente fazer o inventário. Então, nós podemos concluir, né, que não existe desvantagem em fazer um planejamento, e sim vantagem. Eu espero que eu tenha conseguido explicar, né, bem resumidamente sobre essa diferença e que vocês possam, sim, participar de outras lives, outros momentos em que eu estarei falando e explicando sobre
o que é o planejamento patrimonial sucessório através de um sistema chamado hold familiar. Eu quero agradecer a todos vocês a participação aqui, ter me ouvido até esse presente momento, e muito obrigada.